Bonsoir, você chegou ao mais do mesmo. Como vão, irmãos? Tudo bem? Quinta-feira, quintou, que Deus abençoe vocês. Hoje a gente continua aqui na nossa série, né, falando sobre algumas diferenças entre doutrina protestante e doutrina católica. E a gente continua, mas antes, deixa eu te lembrar que o Mais do Mesmo é um programa produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal, que tem o propósito principal de falar mais das mesmas doutrinas, mais das mesmas escrituras e mais do mesmo Cristo. A única novidade que a gente busca aqui é novidade de vida. A gente está aqui de terça a quinta, de 18 horas e 2 minutos, mais ou menos 18 e 22, mais ou menos isso, né? Um pouquinho mais normalmente, 20 horas e 2 minutos no horário de Brasília, devido ao nosso fuso horário. E você que chegou aqui é muito bem-vindo para continuar conosco, caso ainda não nos conheça, né? A gente marca 18 horas e 2 minutos para se lembrar das palavras do salmista no Salmo 18, versículo 2, que nos diz que o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, meu libertador, meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e minha torre de proteção. Quem assiste o programa ao vivo está logado e participa do chat, comandado pelo nosso presbítero José Cláudio, ganha boa noite personalizado, mas eu não estou ao vivo hoje, não sei se você percebeu. Então o programa está gravado e vou deixar um abraço apertado lá no final do programa, quem sabe você fique, né? Deus abençoe vocês, menos 10 graus em Montreal e vamos trabalhando, né? Vamos trabalhar. Hoje a gente chega ao terceiro ponto de vista comum, né? Que é quando se pensa entre reformados e protestantes estando conciliados, né? Qual é esse ponto? Que nós temos em comum o cristianismo de Nicéia, né? O cristianismo definido lá no Concílio de Nicéia. E essa é uma particularmente, é uma verdade, essa formulação, na verdade, ela me desconstrói um pouco, porque de fato eu estava crendo nisso antes de ler esse livro com mais convicção, né? Mas enfim, é difícil, mas nem por isso a gente deixa de aprender. Então vamos começar, né? Para, caso você não tenha uma referência melhor do que seja o Credo Niceno ou o Concílio de Nicéia, vamos começar falando disso, né? Então a Igreja cristã lá no século IV, né, viveu um momento assim de uma convergência de proporções históricas, né? De um lado, tinha mais de um século e meio aí de debate sobre a natureza de Jesus. Jesus era divino como Deus Pai é divino, ou ele foi criado depois e por aí vai. Então, essa era de um lado, era a discussão teológica. Do outro lado, a gente tinha um Império Romano fragmentado, imenso, mas meio desengonçado, né? Tentando se reorganizar depois das guerras, perseguições, crises, etc. Para adicionar um tempero, um tompeiro, como diria o Jacan, no meio desses dois mundos, teológico e político, surge um imperador, na verdade mais de um lado, né? Surge um imperador recém-convertido ao cristianismo, falei dele ontem, que era Constantino. A conversão dele parece bastante oportuna porque, diferente de Diocleciano, que perseguia a igreja, via a igreja como um fator de enfraquecimento do império, Constantino resolveu fazer desse limão uma limonada e ele acaba usando a fé cristã, não sei, usando-se intencionalmente ou de má fé, não sei dizer, acho que ninguém sabe, mas o fato é que ele vê a igreja como um fator unificador. Então, seja como for a decisão dele, né? Seja como for a conversão dele, isso não é mais importante para a gente aqui agora, uma coisa ele estava decidido a resolver, e ele percebeu que essa divisão não era boa, né, para o reino, para tudo mais, e resolve provocar ali um concílio, né? Conclamar um concílio ali, decretar um concílio para que as comunidades cristãs pudessem resolver os seus conflitos. Então foi nesse contexto, né, de arrumação de casa que mais de 200 bispos foram convocados à cidade de Nicéia, aí sim, no ano 325. E assim, pela primeira vez, a fé da igreja ia ser discutida sobre o olhar do Estado, né, digamos assim. Então, a grande questão teológica girava em torno de Ário, que era um presbítero de Alexandria que ensinava que Jesus não era Deus no mesmo sentido que o Pai. Para Ário, Deus Pai, que era absolutamente único, eterno, sem origem, para Ário, só Deus Pai tinha esses atributos, enquanto Jesus teria sido criado, feito pelo Pai em algum momento que antecedia a criação do mundo. Então pode parecer meramente uma questão técnica, mas o preço teológico que se paga por isso é alto, né? Então, mais ou menos, se Cristo foi criado,
Então, em algum sentido, ele não conheceria plenamente o Pai como ele disse que conhecia, né? E isso acarretaria, de alguma maneira, a sua própria divindade, né? Que é aquilo que nos salva. Então, Atanásio percebeu que era um assistente de um bispo dessa região, dessa época, perdão, percebeu que se esse ensino ariano diário, né, prevalecesse, a própria esperança cristã ia se desmantelar. Se Jesus não fosse plenamente Deus, a cruz não teria o poder para transformar ninguém. Então, em Nicéia, os bispos confrontaram essa tensão teológica, avaliaram, e a lógica racional diário ficou de um lado, enquanto a experiência viva da igreja com Cristo ficou de outro. Né? Com a experimentação da palavra, a leitura pública, o entendimento, a doutrina dos apóstolos. Então, a oração que era feita em nome de Cristo, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os cânticos que desde a era primitiva já exaltavam Jesus como Senhor, isso geraria. Então, eles levam isso tudo em consideração e o concílio acaba afirmando, depois de discussão, de que Jesus é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. A mesma natureza do Pai, explicando que isso significa que o Filho não foi criado, mas eternamente gerado. Isso quer dizer que ele sempre existiu com Deus, sendo Filho eterno. Essa decisão não foi apenas uma decisão teológica, ela foi também pastoral, ela foi espiritual, ela foi até existencial. O cristianismo depende dessa decisão. A igreja escolheu, senão teríamos dois deuses, né? A igreja escolheu confiar não somente numa lógica, na lógica diária. Ela faz sentido se não levar em consideração a revelação. Mas a revelação vai dizer que Cristo é plenamente divino, plenamente humano. E depois, em Calcedônia, essa discussão vai ficar mais clara, e plenamente capaz de salvar. Então, levando em consideração a última formulação do Concílio de Nicéia, que foi em 381, o concílio aconteceu em 325, mas tem uma expansão dessa formulação, mais especificidade em 381, o credo ficou assim: cremos em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor Jesus Cristo, o unigênito, Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne do Espírito Santo e da Virgem Maria, tornou-se homem, foi crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, subiu ao céu, assentou-se à direita do Pai, de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor vivificador, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. E na igreja una, santa, católica, que é uma contração de duas palavras gregas que vai gerar a ideia de universal, e apostólica. Confessamos um só batismo para a remissão dos pecados, esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. Como a gente pode perceber, o credo niceno se parece bastante com o credo dos apóstolos, que aprendemos tanto na igreja católica, talvez com uma maior ênfase, quanto na igreja protestante. Mas é importante não confundir os dois credos historicamente, né? Porque um deles brota da vida devocional da igreja e o outro, na prática do batismo ainda, e o outro foi forjado em meio àquele debate teológico que eu mencionei, no século IV. Porque era possível afirmar de maneira clara que Jesus era o Filho de Deus. Então, como a gente mencionou ontem, há no espírito da época, né, que de alguma maneira o Vaticano II também corrobora, um apelo ecumênico, né, forte em nossos dias. E junto com ele tem uma teologia ecumênica também que considera que a fé nicena, que compartilha o credo de Nicéia, serviria como uma plataforma teológica na qual as famílias cristãs tradicionais podem se remeter para que reconheçam quem é cristão e quem não é cristão, né? E que bom seria se fosse assim. Afinal de contas, quem é que não concorda com qualquer uma daquelas afirmações que li para vocês agora? Contudo, a gente cai no mesmo problema que Tirico tem denunciado e que o título já evidencia.
As palavras podem ser as mesmas, mas o significado teológico delas derivou um pouco daquilo que era o Credo de Nicéia, e hoje a gente tem uma semântica distinta. Então, será que as palavras do Credo de Nicéia querem dizer as mesmas coisas? São as mesmas palavras, mas será que elas querem dizer as mesmas coisas para católicos e protestantes? E com pesar, é claro que eu vou dizer que não são. Em primeiro lugar, o vocabulário de Nicéia é o mesmo, como a gente salienta. Deus Pai, Jesus Cristo, salvação, Espírito Santo, Maria, Igreja, Santa Igreja Católica, quer dizer, universal, apostólica, batismo, remissão de pecados, etc. No entanto, embora as palavras sejam as mesmas, o sentido teológico é diferente. Por exemplo, quando um católico se refere à Virgem Maria, será que protestantes e católicos estão pensando a mesma coisa, o mesmo papel que Maria tem na salvação, por exemplo? E falando mais diretamente da salvação como exemplo, Tirico vai comentar o seguinte: um católico romano entende a salvação como algo itinerário, sacramental, sob a autoridade da Igreja e com o auxílio das intercessões de Maria e dos santos. Um evangélico, um protestante, entende a salvação como fundamentada unicamente em Jesus Cristo, recebida somente pela fé. E se a gente fosse pensar, até um liberal vai pensar diferente. Ele vai pegar o credo niceno, mas vai entender Cristo como um exemplo moral e que a salvação é para todos e etc. Esse a gente vai deixar para lá, senão fica muita coisa no nosso angu aqui. Então, é diferente, a concepção de salvação é diferente. Num caso, nós protestantes entendemos que a salvação vem somente de Deus, unicamente de Deus. Ela não somente vem, mas ela é unicamente efetuada por Deus. Nós entramos pela fé, que também é doada por Deus. No caso do católico, há um processo que passa pela igreja, pela intercessão dos santos, como descrevemos aqui. Esse seria, então, de cara, com esse exemplo da salvação, vemos que, de fato, mesmo as palavras, universos distintos. Quando nós lemos o credo, a impressão é que todas as palavras querem dizer as mesmas coisas, porque lemos de acordo com a nossa perspectiva teológica. Mas chamar a fé nicena como denominador comum entre católicos e protestantes pode até ser um desejo. Contudo, mesmo com um único exemplo, ou dois exemplos aqui que observamos, não se trata de uma ação teologicamente responsável afirmar que temos a mesma teologia. É temerário fazer isso. Terceiro aspecto é que o Concílio de Nicéia tinha uma proposta muito bem definida. Então ele precisava resolver uma questão muito atual, mas ele não é um ponto de chegada para a igreja, nem um ponto de chegada doutrinário, simplesmente. Ele é um passo na história da igreja importante. Por exemplo, depois do Concílio de Nicéia, nós tivemos o Concílio de Éfeso, em 431, e lá o dogma que deu a Maria, né, o título de Mãe de Deus, foi entendido de forma diferente. Os protestantes entendem isso de uma maneira. Maria era mãe do Filho encarnado de Deus. Então, nesse sentido, mãe de Deus, Maria tem outra concepção mais abrangente, né? Eu diria que até mais inchada desta concepção de mãe de Deus. O Vitor Fontana fala muito melhor disso. Ele faz um programa específico para falar disso. Vale a pena assistir. Eu falei do Concílio de 431, o Concílio de Trento também, 1545, 1563, definiu que justificação, uma doutrina que nos é tão cara, né, como reformados, o justo viverá pela fé. O Concílio de Trento definiu que a justificação é considerada o concílio contra a reforma, não é somente obra de Deus, mas é compartilhada com a igreja através dos sacramentos. Nós cremos que a justificação é um ato soberano de Deus, pelo qual ele nos declara justos mediante a fé em Cristo, pelos méritos somente de Cristo. Então, reafirmamos aqui, né, que somente Cristo salva. Reconhecemos isso através da Escritura, pelo dom que nos foi dado pela fé, porque Deus nos derramou graça para isso, não foi mérito nosso. E aí, portanto, somente a Ele a glória deve ser dada. Em 1854, nós temos o dogma da Imaculada Conceição, que considera que Maria foi preservada imune de toda a mancha do pecado original. Isso não estava no Credo de Nicéia. Maria não queria dizer isso naquela época. E depois a Assunção Corpórea de Maria, em 1950 também. Ela teria subido aos céus, conforme Jesus subiu corporalmente, né? Outra adição.
Então, ou seja, nem mesmo os católicos estão preservando o uso primeiro daquelas palavras, no sentido que elas foram descritas no Concílio de Nicéia, mas eles edificaram novos dogmas sobre aquelas regras. Então não dá para fazer conciliação direta. E aqui lembrando que nós estamos falando de conciliação teológica, né? Não entre nós como pessoas. Então, sendo assim, nem a fé nicena pode ser mais a base do ecumenismo que se propõe. Afinal de contas, como o próprio Leonardo de Tirico apresenta, o caminho da unidade sempre passa pela verdade bíblica que o conceito de Nicéia buscou honrar, mesmo na complexidade da história. Por si só, Nicéia é necessário, porém não é suficiente para expressar o tipo de unidade bíblica pela qual o Senhor Jesus orou, dando a sua vida para obtê-la. A unidade vem a partir dele mesmo. Então, João 17, 20 a 23 nos diz: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por meio da palavra que eles falaram, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Por enquanto, pelo menos por enquanto, por maior que seja o nosso desejo de unidade, ainda que pronunciemos muitas das mesmas palavras, enquanto Roma mantiver suas adições obrigatórias ali ao credo de Nicéia, adições que redefinem a própria fé apostólica, nós vamos continuar habitando em universos teológicos distintos. Que o Senhor nos ajude, né, e que o Senhor nos converta a todos, para que voltemos às Escrituras. Bom, por hoje a gente fica por aqui. Naquilo que acertei, glória a Deus. Naquilo que errei, a glória é minha mesmo. E que o Senhor nos abençoe, né? A você que chegou até aqui, um abraço apertado da nossa igreja. À bientôt, à la prochaine, au revoir. Até semana que vem, se Deus assim permitir. Paz, irmãos.